Quando você soube que você foi aprovada, como que você se sentiu? Foi, tipo, o top melhores dias da minha vida. No segundo ano, é claro que eu não estava estudando diretamente para o Enem, né? Eu estudava para as provas do colégio, que automaticamente tinham algumas matérias. E eu sabia que tinham várias áreas ainda que eu ainda não tinha visto. Por exemplo, química orgânica. Eu já tinha esquecido algumas coisas que eu tinha visto no primeiro ano e tudo mais. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer o Enem como treino, né? Como muitas pessoas fazem. E quando eu fiz, foi engraçado porque eu conferi as minhas questões logo que saiu o gabarito, foi bem diferente do que eu fiz no meu outro ano. E, assim, quando eu vi que eu tinha tirado, eu tinha feito 142, eu acho, questões, alguma coisa assim, falei, eu fui muito bem. Mas, assim, não foi uma coisa que. Eu falei, fui muito bem, mas continuei, porque eu sabia que na minha época ainda não estava de férias, ainda estava no segundo ano e tudo mais. Beleza, aí entrei de férias quando eu tava viajando, saiu o resultado do Enem e eu fiquei sabendo que uma amiga minha muito próxima tinha passado não, né? Tinha ido muito bem, pessoas que já estavam no terceiro ano e tudo mais. E aí as minhas amigas começaram a comentar sobre como que elas tinham ido e tudo mais. E é claro que ninguém tinha ido magnificamente bem, assim, ninguém tinha tirado mais de 790. Mas quando eu conferi a minha nota, eu fiz 720 pontos. E aí eu fiquei muito frustrada, porque eu falei assim, poxa, eu fiz 720 pontos. Para passar em medicina, eu tinha que fazer mais ou menos uns 800 pontos para passar. Eu tinha que aumentar muitos pontos. E eu não sabia se eu ia ser capaz de aumentar isso tudo. Então passava muita coisa assim pela minha cabeça. E aí eu entrei assim, eu fiquei realmente em luto, assim, praticamente, como se alguém tivesse morrido, alguma coisa assim. Tipo, eu fiquei realmente muito triste. Eu fiquei a noite inteira no quarto chorando tipo assim, na praia, num lugar maravilhoso, chorando, super triste, e entrando assim, em desespero, já querendo estudar assim que eu chegasse em casa, e pensando que eu nunca ia conseguir passar. E aí eu fui olhar, né, como é que estavam as notas de corte de medicina na UFMG, que era meu objetivo principal. E aí eu vi que estava muito longe de eu passar. E aí eu falei assim, nossa senhora, eu não vou passar nunca. Não sei o quê. Fiquei, tipo assim, extremamente chateada, muito triste. Eu realmente achei que eu não ia passar. Tipo assim, de jeito nenhum. Eu não era nem tipo assim, não vou passar ano que vem. Não vou passar nunca. Não tenho a menor condição de eu sair de 720 para 800. Eu comecei o terceiro ano muito apreensiva com isso, muito mesmo, assim. Era uma assombração, assim, para mim. Eu ficava muito, pensando muito nisso. Só foi aliviando mesmo ao longo. Eu acho que, assim, contribuiu o fator de que também eu já tinha muita coisa para estudar e aí eu não perdia muito tempo pensando nisso. Mas eu tive que fazer um trabalho realmente muito grande mental, porque eu já sou uma pessoa ansiosa. Então, para mim já é difícil pensar no presente. Eu já penso e eu já tinha tido uma experiência ruim. Então, assim, para mim era muito difícil não ficar pegada nessas coisas. Eu sempre vinha aquele bichinho falando para mim assim, tá, você foi bem nessa questão aqui, mas e o ano passado? Como é que você foi e tal? Então era uma coisa que estava sempre ali me assombrando. Quando você soube que você foi aprovada, como que você se sentiu? Ah, com certeza, foi tipo o top melhores dias da minha vida. Eu já tinha passado em 3 vestibulares antes de passar no SISU, né? E o SISU dá para você, de vez em quando, assim, dependendo de como você foi, dá para você ter uma ideia se você vai passar ou não. Então, a minha maior felicidade, na verdade, nem foi durante o processo do SISU, foi mais quando a nota do Enem saiu. Porque quando a nota do Enem saiu, eu estava viajando, eu gastei todo o meu pacote de internet atualizando a página, e aí eu descobri que eu tinha passado, não, né, que eu tinha ido bem. Eu recebi a nota, comecei a chorar, foi tipo cena de filme mesmo, abaixei assim na parede, meus pais vieram me abraçar, foi assim muito emocionante. E aí meu pai falou assim: não, nós vamos comemorar. E tava uma chuva, assim, eu tava odiando a viagem, porque tava chovendo. Tava assim, eu não tava pegando nenhum dia de sol. E aí, pra mim, não importa, assim, virou a melhor viagem de todas, porque eu recebi o resultado do Enem. E eu tinha tirado 814. Assim, esse foi o momento de maior emoção, assim, pra mim. Mas o dia que eu recebi o resultado oficial também foi, assim, extremamente emocionante. E foi, assim, um dos melhores dias da minha vida mesmo, assim, foi sensacional.